Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário. O e-mail para você mandar sua história, Alices, Romeus, casos de família, sobrenatural, o que vocês quiserem mandar, está aqui passando na sua telinha. Se inscreve também no meu segundo canal, no canal Mundo da Dani. Lá a gente tem situações, vídeos mais rápidos, 10, 15 minutos, mas as Alices contando situações que elas passam nesse momento na vida, pedem uma ajuda a gente pra gente ir lá meter a nossa colherzinha assim, tá bom? Bora lá para mais um vídeo hoje. Dani, sua linda, espero que se encontre bem. Bom, eu sou nova aqui, não sei como não conhecia seu canal. Logo que cheguei pensei, meu Deus, preciso enviar minha história, porque é digna de uma série, então bora lá, hein? É grande, já aviso. Sou Alice, tenho 35 anos e moro fora do país há alguns meses. Tenho um filho. A minha história já começa bem diferente. Desde pequena eu fui abandonada bebê. Eu não entendo muito bem, pois a minha mãe sempre me ocultou muitas coisas e até hoje eu não tenho essas respostas comigo. Minha mãe adotiva fala que minha mãe biológica me deixou no hospital e não me quis. E sempre questionava por que ela não me quis. Qual seria o motivo? Quem será que era minha mãe? Quem será que era o meu pai? Ele sempre falava que não sabia, ela sempre, né, a minha mãe, que minha mãe simplesmente não me quis e me deixou lá, e meu pai era um malandro e tinha morrido. Até hoje eu busco essas respostas sem sucesso. Eu já tentei saber de parentes, amizades dele, e ninguém nunca sabe de nada. Minha mãe adotiva, ela tinha uma amiga juíza que sempre ajudava as pessoas na facilitação do processo de adoção. Minha mãe não podia ter filhos e era estéril. Gente, vamos falar aqui, ela tem 35 anos, tá? Vocês talvez mais novas pensem, mas gente, era possível isso? Era possível, gente. Antigamente era muito mais fácil a adoção. Se a pessoa simplesmente deixasse no hospital, não te quisesse, se tivesse alguém ali que fizesse os trâmites, você pegava aquela criança e já levava pra casa. Então era assim muito mais fácil, tá? Bom, mas voltando um pouco lá atrás. Meu pai se casou com ela, porém ele já tinha um amante. E ela já tinha um filho com... Peraí, meu pai casou com a minha mãe. E ele já tinha uma amante. E ele já tinha um filho com essa amante. Minha mãe disse que não sabia. Minha mãe queria muito ter filhos e resolveram então adotar um bebê. Então assim fizeram. Minha mãe entrou em contato com essa amiga juíza e ela ajudou nesse processo. Aí que entrou eu na história. Eles me adotaram com 8 dias de vida, como eu havia sido abandonada no hospital. Essa amiga da minha mãe me levou para casa dela e fiquei lá por 8 dias. Passados esses dias, minha mãe e meu pai me buscaram. Meu pai adorava me contar sobre esse dia. Ele fala que eles tinham um Fusca bem velho, com a porta quebrada. E minha mãe foi me segurando de um lado e do outro segurando a porta para não cair. Gente, eu adorava ouvir isso. Passado um tempo, essa amante que meu pai tinha descobriu que eles haviam adotado uma menina. Nessa altura, ela já tinha uma filha pequena do meu pai, além do menino, que também era do meu pai. Então ela fez o desfavor de ir até o meu portão da minha mãe e mostrar a filha deles. Ela simplesmente chegou e disse, olha aqui, ó, a filha do teu marido. Gente, minha mãe largou meu pai? Não, ela era apaixonada por ele, mesmo ela sabendo da existência de outra filha. A amante dele me odiava, pois ela queria de tudo que era jeito que meu pai largasse minha mãe, para eles viverem juntos. Só que meu pai era muito apaixonado por mim. A única filha que ele registrou sendo filha legítima fui eu. A amante tinha ódio de mim por causa disso, mesmo eu sendo um bebê. Minha mãe sempre me contava as brigas delas, e nessas brigas ela sempre me chamou de filha bastarda. Isso foi impregnado em mim. Acredito muito no poder das palavras. Então, minha mãe continuou casada com meu pai, tendo brigas constantes, pois ela sabia que meu pai, quando sumia, né, ele ia ficar com a amante. Na realidade, gente, ele nunca largou a amante. E minha mãe sabia disso e ela aceitava. Só que eu cresci vendo isso. Quantas vezes a gente esperava ele voltar para casa e ele não vinha. Eu adorava meu pai. Ele sempre foi um paizão para mim. Isso eu não posso nem me queixar. Me dava atenção, carinho, nunca me deixou faltar nada. Minha mãe ela era mais seca, nervosa, estressada, nunca tinha tempo para me ouvir.
Por esse motivo, eu sempre fui muito mais apegada ao meu pai. Até que um belo dia, eu já maior, ele me levou para conhecer meus irmãos, os filhos dele. Chegando lá, eu fui tratada bem por eles e pela amante. Mesmo sabendo que ela me odiava, dava para ver no olhar dela. Minha mãe sabia dessa visita, ele não escondia nada dela. E contei tudo para ela. Na época eu não percebi, pois eu era criança. Mas hoje eu sei o quanto... ela contou para a mãe da visita, não o pai. Então ela falou assim, hoje eu sei que ela deve ter ficado muito machucada com isso. Mas eu não tinha um convívio com meus irmãos, pois a mãe deles não gostava da proximidade de nós. Eu cresci vendo inúmeras brigas dos meus pais. Ali não tinha mais respeito, nem amor. Minha mãe sempre trabalhou, era independente. Acho que ela era dependente emocionalmente dele. Durou 25 anos e um belo dia minha mãe resolveu se separar. Meu pai sempre foi mulherengo, ele foi um excelente pai, mas um péssimo marido. Então eles se separaram de vez. Eu já estava na minha adolescência, eu tinha de 14 para 15 anos. Então, na escola, eu conheci um garoto que era lindo. Era o desejo de todas as meninas na época. Eu era tão boba, tão tímida, e sempre fui tímida. Tínhamos uma amiga em comum, a Brenda, então comentei com ela. Vou chamar o rapaz de Arthur, tá? Nossa, Arthur é tão bonito, né? E Brenda falou, você acha? Eu conheço ele. E passou, não falamos mais sobre isso. Porém, ela mais rápido do que depressa correu e contou para ele o que eu havia dito. E durante o recreio eu estava na sala e ele chegou com ela. Quase morri ali mesmo. Eu não sabia nem onde enfiar a minha cara. Eu mal sabia conversar, gente. Mas enfim, começamos a conversar durante os recreios. E um dia, a gente voltando para casa juntos, ele parou debaixo de uma árvore gigante e me deu um beijo. Gente, eu sei, é uma história de adolescente, mas é que eu tenho que contar essa parte. Ali foi meu primeiro beijo e ele foi meu primeiro namorado. Gostávamos muito um do outro. Arthur era lindo, carinhoso, romântico, um cavalheiro. Eu conhecia a família dele e ele a minha. Íamos à missa juntos, à escola, fazíamos tudo juntos. Perdi minha virgindade com ele. Falávamos sobre filhos, tínhamos até os nomes sobre os nossos filhos, né? Eu estudava de manhã e ele começou a trabalhar e foi para o turno da noite. Até ali estava tudo mil maravilhas entre nós. Já tínhamos mais de um ano de namoro. Até que um belo dia meus amigos começaram a me contar que viram ele com uma outra menina da classe dele de mãos dadas e se beijando. E meu mundo caiu. Eu ainda estava tão frágil por meu pai ter ido embora de casa. Eu estava reaprendendo a viver só com a minha mãe, que era bem controladora. Ela não me deixava sair, tudo era com supervisão dela. E estava certo, né? Eu era uma adolescente. Enfim, fui de surpresa na escola à noite e peguei Arthur no flagra de mãos dadas com uma menina. Mas não deixei ele me ver. Eu tinha um exemplo dentro de casa, mas perdoar não estava nos meus planos. Eu fiquei calada, não falei nada. Um dia fomos numa festa junina do meu bairro e ele queria ir embora, então eu falei, pode ir que eu vou ficar. E assim ele fez e não deu outra. Esperei ele ir embora, fiquei com um carinha que já estava me olhando. E no outro dia, claro que ele ficou sabendo. Então terminamos. Arthur então começou a namorar essa menina que ele me traía com ela. Só que eu amava Arthur, então eu sofri calada. Ele veio atrás de mim muitas vezes e eu não queria. Eu queria curtir, sair, conhecer pessoas, então não voltei. Mas eu amava ele. Então eu cedi às investidas dele, mas começamos a ficar escondidos. Então trocou. Ele namorava a menina e ficava com ela. Eu sabia que isso não daria certo, mas no fundo eu tinha esperanças dele voltar comigo algum dia. Até que um belo dia, ela achou uma carta que eu escrevi para ele no bolso da carta de Arthur e foi o maior rebuliço. Falava que ia acabar com a vida dela e fez um espetáculo. Então resolvi dar um ponto final naquilo de vez. Eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida, mesmo amando muito ele. Afinal, né, gente, ela tinha um exemplo dentro de casa que ia ter outra mulher, né? Passou, eu li essa parte agora, eu lembrei daquela música. O tempo passou e eu sofri calada. O tempo passou e comecei a curtir minha vida, saí com pessoas, tive ficantes, nada sério. Fiquei nessa uns 4 anos mais ou menos.
Mas apesar dos pesares, eu não gostava só de ficar por ficar. Já estava me incomodando ficar assim e pensei, preciso encontrar uma pessoa. Quando eu estava com 20 e poucos anos, conheci Felipe. Ele era bem mais velho que eu, tinha 37 anos, era muito charmoso e agradável. Conheci ele através de uma amiga em comum. Começamos a nos relacionar e eu realmente estava gostando dele. Minha família adorava ele. Aonde ele chegava, ele alegrava o ambiente. Mas de uma coisa eu não sabia. Felipe era muito mulherengo. Mais uma vez imaginei estar num conto de fadas. Estávamos namorando e tudo ia bem. Até que um belo dia, Felipe me deixou sozinha no aniversário e sumiu. Gente, eu chorava igual criança no colo da minha mãe. Eu sabia que ele deveria estar com outra e não deu outra. Ele namorava comigo e com outra menina. E eu tive mais uma decepção ali. Claro, terminei tudo e nunca mais quis ver a cara dele. Chegou a era do Orkut. Oba! Como aquilo era bom. Tantas amizades, paqueras. Então o sobrinho de Felipe me mandou uma solicitação de amizade e eu aceitei. Vou chamá-lo de Caio. Conversei com Caio, minhas amigas nunca gostaram dele. Alegava que ele era muito feio pra mim e também era muito grosso. Até que um dia Caio me chamou pra sair, eu aceitei. Saímos e foi bom. Fomos ao cinema, depois ficamos de conversa. Ele parecia ser muito divertido. Gente, eu tenho certeza que eu era muito carente de atenção. Ela bota entre parênteses. E isso ele soube fazer. Falava o que eu gostava de ouvir. Ficamos algumas vezes e começamos a namorar. Passou um ano que eu estava namorando o Caio. Descobri que estava grávida. A família dele falava que eu queria dar o golpe do baú. Gente, Caio era pobre, tá? Nunca entendi essa parte. A mãe dele, por ser evangélica, começou a nos pressionar, a falar que a gente tinha que casar. Eu não queria. Eu não tinha casa própria, nem ele. Mas decidi ceder à pressão e aceitar o casamento. Estávamos nos organizando para isso. E eu sofri um aborto espontâneo. Até hoje eu não entendo porque eu aceitei continuar com essa ideia de casamento. Eu gostava de Caio, mas eu nunca amei ele, a ponto de me apressar para casar. Mas nos casamos e fomos morar com a minha mãe. Ele me falava que era até a gente conseguir comprar a nossa casa. Ele trabalhava e eu também. O tempo foi passando e ele não falava nada sobre sair da casa da minha mãe. Então engravidei novamente. Aí era sempre a mesma desculpa, que a gente não podia ir para o aluguel, agora a gente tem um bebê. Comecei a notar alguns comportamentos agressivos. Ele era extremamente ciumento. Ele não gostava que eu conversasse com os meus amigos, controlava meu celular, começou a gritar comigo em lugares públicos. Eu morria de vergonha e ficava quieta. Esqueci de mencionar que um dia, quando ainda éramos namorados, ele brigando comigo, eu não me lembro o motivo. Ele bateu minha cabeça na marcha do carro. Eu fiquei sem reação. Meu Deus do céu. Pois ali foi a minha primeira agressão física que eu sofri. Ele viu a merda que tinha feito e começou a chorar e pedir desculpas. Falou que eu tinha deixado ele nervoso, que ele jamais faria isso e eu, burra, acreditei. Antes de nos casarmos, estávamos escolhendo as alianças e nesse dia tínhamos brigado feio, por motivo fútil como sempre. Ele começou a gritar comigo dentro da loja de aliança a ponto do dono pedir pra gente parar de brigar. Gente, nós iríamos nos casar, estávamos escolhendo nossas alianças e a gente estava ali na loja se pegando. Eu reconheço que se fosse hoje eu jogaria essa aliança na cara dele e jamais o veria novamente. Ou melhor, na primeira levantada de voz eu tinha mandado ele passear. Mas eu não entendo o que me ligava a Caio daquela maneira. Acho que dependência emocional. Gente, a Sabrina falou sobre isso na live aqui. Vocês viram como o ciclo se repete? Ela falou que não sabia como a mãe ficava com o pai, pois a mãe era dependente emocional do pai. E ela conta a mesma história. Ela acaba ficando dependente emocional do cara. Enfim, engravidei do Alex. A minha primeira gravidez foi sofrida, tive diabetes gestacional. Tinha muita restrição alimentar, não podia comer praticamente nada. Sempre amei doce, não podia nem de longe olhar para doce, arroz, feijão, nada, era uma dieta restrita. Caio, cada dia que passava, me tratava pior. Xingamentos, gritos, acusações. Falava que eu estava olhando para outro homem na rua, me humilhava, falava coisas do tipo, gostou dele, vai para casa dele. Se pegasse alguma conversa antiga minha com outros rapazes, gente, conversa de quando eu era jovem, antes de eu conhecê-lo, aquilo virava um inferno.
Ele me chamava de vagabunda para baixo. Eu várias vezes pegava conversas dele com outras meninas. Claro que ele negava. Falava que era amiga, pois ele sempre foi machista. Ele podia ter 1000 amigas e eu não. Ainda quando namorávamos, ele já dava sinais, mas eu ignorava todos. Um dia estávamos em festa. Caio e uma amiga estávamos com vestidos. Eu e uma amiga estávamos com vestidos iguais, só mudava a cor. Éramos da mesma estrutura, morenas, estava super escuro. Eu notei que um carinha olhava para ela e até comentei com ela. Caio com certeza viu também, mas não falou nada. Caio, de caso pensado, foi ao banheiro e esse cara chegou em mim. Eu não sei se era a intenção dele chegar em mim ou ele confundiu com a minha amiga, pois a gente estava com a mesma roupa. Assim que ele chegou perto de mim, perguntou meu nome, Caio já veio igual um bicho para cima dele e começou a enforcar o rapaz. Eu não tinha nem reação, comecei a chorar e pedi para ele parar. Eu falava que ele não tinha dito nada demais, mas não adiantava. Os amigos de Caio tiveram que interferir. Gente, ali eu tive o maior dos meus alertas vermelhos, só que eu ignorei. Voltando, passei muita raiva na gravidez. Ele estava extremamente grosso, não me respeitava, não queria sair de dentro da casa da minha mãe. Foi bem desgastante. Quando eu estava na reta final de ganhar Alex, Caio disse que iria sair com um amigo para uma festa da empresa e que logo voltaria. Até porque eu não estava para a festa, eu estava com 9 meses e muito cansada. Caio me ligou, conversou comigo mais cedo e até então estava tudo bem. Só que foi ficando tarde e o infeliz não voltava. Comecei a ficar preocupada, achei que tinha acontecido alguma coisa. Ligava e ele não atendia. Comecei a sentir dores na barriga de nervoso e ansiedade. Avisei minha mãe o que tinha acontecido e começamos a ligar para a família dele. Lá pelas tantas ele me liga chorando, bêbado, me pedindo perdão. Nessa altura eu já até imaginei o que ele tinha feito. Eu simplesmente desliguei o telefone. Não passou muito tempo, ele chegou em casa bêbado, chorando. Nem a porta queria abrir para ele. Minha mãe me deu umas broncas nele, mandou ele para casa da mãe dele e que ele voltasse depois para conversar comigo. No outro dia ele voltou arrependido, confessou que tinha bebido e tinha ficado com uma mulher. Eu só sabia chorar. Que raiva de mim. Me jurou amor eterno, que jamais faria isso de novo, que errou. E eu perdoei, né? Medo de ficar sozinha com meu filho que nem tinha nascido ainda. Nessa época eu já era cristã, então o divórcio pesava muito para mim. Pois na igreja falava que o divórcio não agradava a Deus. Realmente não agrada, né, gente? Mas se você está sofrendo, né, Deus não tá aí para te botar para sofrer, né? Enfim, Alex nasceu. Por um tempo ele ficou bonzinho, me tratava bem, mas durou pouco. Decidi me firmar na igreja para ver se as coisas melhoravam. Por um tempo ele ficou bom. Eu achei até que ele ia mudar, sabe? Começamos a fazer curso para casais. Aí começou tudo de novo. Ignorância, desrespeito. Em muitas dessas brigas, ele começou a me trancar no quarto, pegar meu celular, pois eu ameaçava ligar para minha mãe e contar o que estava acontecendo. Ah, nessa altura, gente, a gente saiu da casa da minha mãe e fomos para um apartamento. Esqueci um detalhe. Antes de Alex nascer, eu falei tanto na cabeça dele que a gente precisava comprar uma casa, que compramos uma, porém em outra cidade. E ficava bem longe do nosso trabalho. Mas foi nossas condições na época. Mas era um inferno. Todo santo dia tinha briga pela distância. Falava que comprou a merda da casa porque eu obriguei. Amaldiçoava tanto essa casa, gente. Jogava na minha cara que não queria a casa, que eu era culpada dele ter enfiado ele nessa dívida. Enfim, alugamos essa casa e voltamos para o nosso bairro. Mas exigi que ele alugasse um apartamento. Eu não voltaria para casa da minha mãe. Mas é o que ele queria, tá? Nesse apartamento as agressões se intensificaram. Era um empurrão ali, um soco na parede, apertão no pescoço, me trancava no quarto. E o pior, nosso filho vendo tudo isso. Eu orava, pedia a Deus forças para me tirar daquilo. Falava com algumas pessoas da igreja, amizades próximas, mas eu ouvia que eu deveria lutar pelo meu casamento e assim eu fiz. Ai, gente, sério. Se não for pra você dar um bom conselho, cala a boca, né? Como que a mulher vai lutar por um casamento que ela apanha todos os dias? Brincadeira, né? Fizemos 2 cursos de casais. Em um, inclusive, ele me pediu perdão pelas traições. Ou seja, descobri que eram traições.
Ele começou a ir na igreja comigo. Tocava no altar, mas dentro de casa me tratava como lixo. Várias vezes peguei ele de conversa com outras mulheres. E aquilo tudo foi me cansando. Foram tantas situações, uma que marcou muito foi quando estávamos na minha mãe e eu e Caio brigamos. E ele com Alex pequeno no colo, me ameaçando, falando que ia embora e ia levar Alex com ele. Minha mãe ouviu e pediu para que a gente parasse e puxou Alex do colo dele. Ele teve a audácia de empurrar minha mãe e Alex. Eu só tive força para pegar o celular e pedir socorro a uma tia dele que imediatamente chegou e o levou dali. Isso ficou marcado na minha mente até hoje. O cara não respeitava mais ninguém. Cara, ele não respeitava nem a sua mãe. A situação piorou. Eu não suportava ver aquele lobo em pele de cordeiro dentro da igreja. Eu não vou nem falar essa questão de igreja, né, gente? Eu vivo falando pra vocês, né? Muitos cordeirinhos aqui, né? Muitos demoninhos aqui em pele de cordeirinho dentro da igreja. Meu pastor e contei tudo. Chamei o meu pastor e contei tudo. Abri o jogo de quem realmente Caio era. E para piorar, ele tinha amizade com um sujeito da igreja que era extremamente como ele. Eu tinha nojo dele. Comecei a desconfiar quando eles começaram a sair juntos. Depois descobri que ele continuou a me trair. Esse cara sabia de tudo, claro, né? O pastor o chamou para conversar, falou que não tinha a mínima condição dele deixar ele no altar dessa forma. Claro que ele não entendeu. Também quis cantar de galo para cima do pastor, pois ele não respeitava ninguém. Se eu fosse contar as inúmeras situações que eu passei, eu não acabaria nunca mais esse relato. Uma amiga da igreja estava estudando psiquiatria e ela sabia o que eu passava. Um dia sentei com ela e disse que se tudo aquilo não acabasse, eu não iria suportar. Ou eu acabaria com ele, ou ele acabaria comigo, vocês entenderam, né? Ela me ajudou muito, falou tudo que eu tinha que ouvir. Me perguntou o que me prendia naquela relação. Comecei a refletir que eu não merecia aquilo. E pensar por que eu estava passando aquilo na minha vida. Nada mudava, ele não ia mudar e eu estava cada dia mais infeliz. Eu falei para ele que eu queria me separar. Antes disso, gente, um tempo antes, eu saí de casa e falei que não voltaria com o Caio. Eu estava farta de tudo, ele me implorou e mais uma vez eu voltei. Mas dessa vez não dava mesmo. Na pandemia, Alex tinha aulas online, ele tinha 5 anos. Eu tinha um salão abaixo da onde a gente morava. Eu estava atendendo uma cliente quando de repente Alex chegou chorando muito com a boca roxa, sem ar. Disse que o pai tinha batido nele. Isso era recorrente, tá? Mas eu já estava farta de tudo aquilo. Subi igual uma fera, já gritando por que ele fez aquilo com o menino. Ele veio pra cima de mim com tudo, pegou a primeira coisa que viu, que era um carregador de celular, e jogou na minha cabeça com tudo. Os cadernos de Alex ele jogou todos na parede, pois segundo ele, essa foi a razão dele ter batido nele. Não fazia as atividades corretamente. Por incrível que pareça, nesse dia havia pedreiros na minha casa fazendo uma obra. E eu tinha tanto medo de Caio, mas tanto medo que eu não gritei por ajuda. Mas eu poderia ter botado a boca no mundo. Infelizmente os pedreiros nem viram nada. Liguei para a irmã dele e pedi para ir lá tirá-lo. Eu estava transtornada. Eu não parava de chorar. Entrei em crise, ela veio e nos buscou. Então buscou a irmã de Caio, então na verdade foi lá buscar ela e o Alex. Chegando lá eu implorava para eles para me ajudarem. Falava que se alguém não fizesse nada, a gente ia acabar, né? Podem acreditar, todo mundo ficou imparcial, gente. Eu não acreditava no que eu estava passando, parecia mentira. Muitas vezes eu tentei pedir socorro e ninguém me ajudou. Eu precisava de alguém que pegasse na minha mão e falasse: vamos na delegacia, vamos denunciar esse cara. Me entendam, eu não conseguiria sozinha, eu tinha medo dele. Ele tinha total controle sobre a minha vida. O cara é narcisista nato. Quem já viveu com um narcisista sabe disso. Gente, eu vou dar um adendo aqui porque é o seguinte, olha só. Muitas vezes, pessoas, não, claro, né? Tem pessoas que não se metem às vezes por achar até que é a culpa da mulher. Mas tem muita gente, às vezes, gente, que não se mete. Por quê? Todas as vezes você vai lá, pede ajuda, a pessoa ajuda e você volta pro cara. Aí você vai lá, pede ajuda, a pessoa ajuda e você volta pro cara. Então, tipo assim, é meio aquela lenda assim, que, pô, eu vou ajudar ela vai voltar pro cara e a gente ainda vai ficar mal nessa história. Porque vocês param de falar, né, com os dois. Você e o cara acabam parando de falar com a pessoa que te ajudou.
Então eu vejo muitas pessoas falando realmente dessa questão de ajudar por causa disso, né? Mas é o que você falou. Se tivesse talvez alguém para pegar na sua mão, vamos lá na delegacia. Mas aí eu me pergunto, será que você teria dado queixa? Vamos ver. Mais uma vez eu fui forte e decidi que dessa vez bastava. Eu não merecia aquilo nem meu filho. Simplesmente passou uns dias e anunciei que estava saindo de casa. Ele tentou impedir, me segurou, gritou, xingou. Falou que se eu saísse que eu não levaria um garfo de lá e assim eu fiz. Deixei tudo para trás. Abri mão de tudo. Só levei minhas roupas e de Alex. Ele saiu do carro transtornado. Pensei que ele poderia até voltar armado, sabe? Peguei nossas coisas e voltei para casa da minha mãe. Senti medo, vergonha, humilhação, fracasso, né? De recomeçar. Os parentes da minha mãe nessa época moravam no mesmo quintal e eu ia virar assunto do ano, mas eu não aguentava mais aquela vida. Dormíamos no chão, eu e Alex, no meu antigo quarto. Eu ouvi piadas, julgamentos. Ali eu sabia que havia perdido tudo que eu achava que eu tinha, porém o mais valioso eu tinha, minha fé. Continuei a trabalhar, atender meus clientes, encontrei um salão com uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito. Hoje é muito amiga minha. Me dava conselhos, me incentivava. O tempo foi passando e resolvi entrar então no aplicativo de relacionamento. Eu e minha amiga. A gente ficava igual adolescente, rindo, zoando, analisando os perfis. Os caras tudo não passava de zoação. Até conheci 2 caras lá, mas não deu em nada. Não era qualquer coisa que ia me acertar depois de 11 anos de felicidade, né? Então eu não quis me envolver com nenhum homem, eu já estava vacinada, sabia da intenção deles. Nesse tempo eu estava separada, aproveitei para curtir com minhas amigas, que eu tinha me afastado, fui a barzinhos, cantei, ri, fiz novas amizades. Gente, eu deitava e dormia em paz. A primeira noite que eu voltei para a casa da minha mãe, foi um alívio tão grande que eu só sentia, que eu não sentia os anos que ela tinha ficado fora, sabe? Ela falou, foi o melhor sono da minha vida. Eu lembrava que muitas vezes ele me obrigava a transar com ele. E quando eu falava que não queria, já não sentia tesão nele, ele falava que ia buscar na rua que não tinha em casa. Eu, depois de muito tempo, estava sabendo que era ter paz e liberdade. Caio continuava também vivendo a vida dele. Estava namorando uma mulher parecida comigo fisicamente, cabelo, cor da pele. Muita gente perguntava se eu havia mesmo me separado, não acreditavam. Ele fazia questão de jogar na minha cara, quando ia buscar o Alex de 15 em 15 dias, que ele não gostava mais de mim. Ai, gente, que nojo desse homem. Um dia de bobeira nesse aplicativo vejo um cara lindo, mas lindo mesmo, sabe? Um príncipe, loiro, olhos azuis. Fiquei louca. Era bem do jeito que me atraiu. Chamei ele para conversar e fomos conversar. Ele me disse que não era brasileiro e morava em outro país e pensei, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Mas continuei conversando para ver até onde aquilo iria. Até porque entrei lá para zoar. Então pensei, vamos ver quem zoa mais. Conversamos muito e um dia sugeri que fizéssemos uma chamada de vídeo e ele aceitou. Dani, quando esse homem ligou o vídeo, eu quase caí para trás. Era ele mesmo em carne e osso. Fui em outro lado do mundo e voltei. Vou chamar ele de Lohan. Continuamos a conversar, ele falava português mal. Não sabia quase nada. Tive que ter muita paciência para ensiná-lo. Era muito agradável as nossas conversas, sempre muito respeitosa, a gente ria, se divertia, sabe? Parecia que a gente se conhecia há anos. Eu já queria muito conhecê-lo pessoalmente, não só pela beleza física, mas pela forma que ele me tratava. Ele me mandava flores, gente, ele estando lá do outro lado do mundo. Perguntava como foi meu dia, o meu primeiro bom dia sempre era dele. Me tratava como meu amor. E pela primeira vez na vida, eu achei que eu tinha achado o verdadeiro amor da minha vida. Ficamos 5 meses nos falando pela distância. Um belo dia ele me falou que tinha comprado passagens e viria no Brasil me conhecer. Eu nem sabia o que fazer, fiquei desesperada. E ali as coisas começaram a tomar forma de verdade.
Ele me pediu para encontrá-lo num hotel, num apartamento, e pediu para que ela reservasse o hotel. Me passou o número do cartão, imagina a confiança, né? E pediu que eu comprasse viagens pra gente fazer juntos. Gente, parece loucura, mas eu fui pela minha intuição. Assim eu fiz. Ele chegou bem no começo daquele ano, alugou um carro para eu buscá-lo no aeroporto. Ele não queria vir de Uber, queria que eu o buscasse. Então fui e avisei minhas amigas onde eu estaria, claro. Dirigi quase 1 hora sozinha. Daí lembrei que quando eu era casada com o Caio, ele sempre me desencorajava. Falava que eu não tinha maldade no trânsito, que eu não sabia dirigir, que eu não podia dirigir para lugares longe. Sempre me colocou para baixo. Como as coisas mudam. Falei para Lohan que nunca tinha ido tão longe dirigindo sozinha. E ele me encorajou. Saí de casa tarde, pois o voo dele pousaria às 23h30. Foi até melhor, pois o trânsito já não estava tão intenso. Fui bem linda, extremamente cheirosa, soltei meus cachos lá nas alturas, botei um black para jogo. Enfim, cheguei e fiquei no saguão do aeroporto aguardando o Lohan. Ele me ligou de um número desconhecido, me falou que o celular dele havia dado defeito. Achei estranho, mas segurei. Enfim, ele chegou e me ligou do celular. Que alívio. Quando vejo ele vindo na minha direção, meu Deus, me deu um abraço tão aconchegante, me lascou um beijo, que eu perdi o rumo. Errei até a saída do aeroporto de tão nervosa. Eu não sabia direito nem o que falar. Fomos para um flat que tinha alugado. Mas ele que pagou, tá, gente? E a noite foi maravilhosa. Muito melhor do que eu esperava. Fizemos nossa primeira viagem para a praia, que tanto queríamos. Foi a melhor viagem da minha vida. Ali eu tinha um amigo, um namorado, um príncipe, um cavalheiro. E nessa viagem ele me pediu em casamento. Eu nem acreditei. Em tão pouco tempo que a gente estava junto. Mas hoje eu vejo que o tempo não determina nada. Uma pessoa com tão pouco tempo fez tanta diferença na minha vida e o outro, em tantos anos juntos, não fez absolutamente nada. Ele conheceu minha família, Alex o adorou, meus amigos, todo mundo o amou. Ele decidiu ficar por aqui e não voltar mais para o país de origem. Disse que arrumaria um trabalho e assim fez. Passado alguns meses, me convidou para morar com ele. Alugamos um apartamento próximo de onde eu já morava. Então eu e Alex fomos. Ficamos 1 ano morando ali. Lohan então recebeu uma proposta para trabalhar na sua área fora do país. Aí decidimos realmente nos casar. Nos casamos, não fizemos nada. Foi algo bem simples, pois somos simples. Até nisso a gente combina. Fizemos apenas um ensaio lindo para guardar de recordação. Muitas pessoas falaram que eu era corajosa, mas eu nunca ouvi as pessoas com seus achismos. Eu apenas segui meu coração e tratei de ser feliz. Hoje estou aqui, casada com Lohan, muito feliz. Ele me respeita muito, Dani. Sou amada e valorizada como mulher. Assumi o Alex como filho dele e hoje somos uma família. Sou muito grata a Deus por viver essa nova oportunidade. Essa oportunidade de ser feliz novamente. Eu nunca desacreditei do amor e tenho comigo um versículo que eu levo sempre. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Para atualizar, Caio infernizou muito. Tentou impedir que eu trouxesse Alex para fora do país. Mas não deu em nada, tínhamos feito um acordo judicial. A primeira namorada ele atraiu com uma outra mulher mais velha, pois a mais velha tinha dinheiro. Detalhe, ele já agrediu essa mulher várias vezes, a ponto dela parar no hospital. Ele perdeu tudo que ele tinha, carro, móveis, moto. Hoje ele vive na cidade dessa mulher. Nunca mais procurou Alex, nem para dar um feliz aniversário. E vive chorando, falando que quer tirar a própria vida, que ele não é feliz. Desenvolveu um quadro de depressão e ansiedade, no qual ele vivia falando comigo que isso era frescura. Bom, disso tudo, qual a lição? Nunca percam a fé, mas nunca percam a fé, jamais. A fé é nosso combustível para viver. Eu, Alice, 35 anos, mãe, me dei uma nova chance de ser feliz e consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Gente, tô toda arrepiada! Ai, um beijo, Dani, adoro o seu canal. Gente, ai, desculpa, eu não vou poder mostrar pra vocês, mas deixa eu ver a carinha dela aqui de novo, porque eu gosto de ver a carinha de vocês quando eu acabo de contar a história. Eu sei que ela mandou muitas fotos. Ai, que lindos! Ai, o Alex.
Gente, sério. Parabéns, Alice, você é linda! Nossa, ela parece muito a menina... Eu vou dar um adendo aqui pra vocês. Lembram da menina da história? Ele teve um caso com a minha filha adotiva, que muitas de vocês sabiam quem era, que ela tem um Instagram bombado. Ela é muito parecida, uma negra linda, 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 e ele deve ser um norueguês nórdico, aquele louro dos olhos azuis, maravilhoso, muito bonito ele também. Olha, Alice, eu te desejo, assim, toda a felicidade do mundo. A gente tem que parar de dar tantas chances, né? Eu vi você agora, sua foto aqui do ensaio de casamento, o Alex com vocês dois. Que família linda que vocês construíram. É que muitas vezes a gente está numa relação tão abusiva, né? E a gente não sabe a hora de parar, a gente não sabe como parar. A gente fica tentando se dar chances, achando, eu tenho meu filho, a igreja, o pessoal... Gente, eu não tenho nada contra a igreja, pelo amor de Deus, de novo, tá? Quem me acompanha no Instagram sempre vê, eu boto hinos, eu gosto. Mas eu não gosto daquela cultura de que, você tá sofrendo. Não, minha filha, ora que Deus vai mudar seu casamento, ora que Deus vai te ajudar. E a gente sabe que não é assim, sabe? Quem dera se fosse só isso, né? Ore. Quando você tiver que orar, se tiver um casamento, né, desse, se você for fazer uma oração, ore para que Deus te dê forças para que você seja feliz. Não ore pela, eu quero continuar aqui, eu quero que meu marido mude, Isso não vai acontecer. Se ele for igual você falou, ele era um narcisista nato. Gente, a Sabrina, né, ela fez uma live aqui com a gente, a minha prima, que é psicóloga, e teve uma pergunta sobre maridos narcisistas. Sabrina falou, o narcisista, gente, a única coisa que você pode fazer deixa ele lá e vai viver a sua vida. Porque ele não vai mudar, porque na cabeça dele ele é sempre certo. Na cabeça dele tudo que ele faz é certo. Se ele te bateu é porque você mereceu. Se ele faz essas coisas é porque você tá merecendo. Tipo, nunca ele vai mudar, porque nunca a culpa é dele. Então assim, você tem que orar para Deus te colocar no lugar que você mereça. Para Deus te tirar daquele sofrimento. Não, eu quero que meu marido mude. Eu quero que meu marido isso. Eu quero que meu marido aquilo. Infelizmente, gente, eu acredito na mudança das pessoas. Já falei isso com vocês. Desde que elas queiram mudar. Um narcisista, ele não vai querer mudar porque ele acha que ele é certo. Ele vai mudar porque se ele tá certo, em todos os sentidos. Você que tá errado. Vocês entenderam? Então, olha, Alice, eu imagino a força que você deve ter tido para sair desse relacionamento. Porque como você mesma disse, você tinha medo. E o medo, gente, ele nos paralisa. Sentir medo numa relação é horrível. É horrível, sabe? Você sentir medo como a pessoa vai agir. Naquele meu caso de sofrer violência doméstica, que eu conto pra vocês, eu lembro quando o demônio, o Jim, chegava em casa, ele nunca tinha encostado a mão em mim, mas ele já fazia muito abuso psicológico comigo. Então assim, toda vez que ele chegava em casa, ele achava alguma coisa pra mexer com o meu psicológico. Eu lembro até hoje uma vez que ele falou assim, tava muito frio em Londres, muito frio, porque eu vou lembrando as coisas, sabe, gente? E eu lembro que eu tava com isso aqui vermelho, com as bochechas vermelhas, alguma coisa assim. E eu lembro de eu chegar em casa e ele falar assim, você tava com alguém, se esfregando em alguém, que você tá toda vermelha? Então assim, é muito... E eu muitas vezes me calava, porque eu sabia que se eu respondesse, ia ser um ciclo ali de ofensas, disso, daquilo. Ele dava um murro na parede, dava um murro na porta. Eu tinha quase certeza que um dia esse murro ia chegar até mim, como chegou, mas eu tinha muito medo, sabe? Então eu não respondia,
porque eu não queria que esse dia chegasse, né? Só que ali já eram bandeiras assim vermelhas. Ali já era para eu ter saído fora. Por isso que eu falo para vocês, não espere vir o primeiro tapa, não espere. Se você tá passando numa relação assim, que você tem medo que a pessoa chegue em casa, que você tem medo do que a pessoa vai falar com você, sai fora. Porque só tende a piorar. Olha, Alice, eu desejo tudo de bom para você. A gente fala muito dos perigos aqui de conhecer as pessoas online, mas a gente sabe também que teve muitas Alices que passaram por aqui, que conheceram pessoas maravilhosas, né, online. Inclusive a menina que eu falei que parece com você, ela também conheceu o marido dela, depois ela teve um casamento bem péssimo, né? Ainda teve lá a questão dele se envolver com a filha adotiva deles, né? Mas ela também conhece uma pessoa online, ela também restaura a vida dela. Eu acompanho ela no Instagram, ela tá super feliz. Você também. Claro que tem que ter, né, gente? Muito cuidado com isso, tá? Continuo falando, né? Muito cuidado. Mas é muito legal ver vocês saindo de relações assim, voltando a ter uma autoestima, vendo que vocês possam, né, que vocês merecem ser felizes, independente se você tá com alguém ou não. Igual você falou que depois que você separou, você voltou a ir para barzinho, cantar, você dormia em paz. Gente, nada melhor do que você dormir em paz, você colocar uma cabeça no travesseiro e dormir em paz. A gente teve uma Alice aqui também esses dias, acho que tem umas semanas aí, se vocês olharem, ele acordava me batendo. Cara, o cara chegava em casa bêbado, a mulher dormindo. Ele ia lá dar soco nela, porque ele estava frustrado. Isso são homens fracos, homens frustrados, que não aguentam ver uma mulher mais forte que ele. É incrível isso. É nojento, mas existe ainda muito. E infelizmente eu sei que muitas mulheres que me assistem aqui agora passam por esse tipo de relação. Vem aqui, ouve as histórias e olha, mais uma história aí para dar força a vocês a sair desse tipo de relação. A mostrar a vocês que vocês podem ser muito felizes longe desse pesadelo, longe desse relacionamento horrível que você pode estar vivendo agora. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!